de Canaã, a caminho da terra prometida. O que é misericórdia? Quem precisa de misericórdia? Certamente todos precisam de misericórdia. Os israelitas podiam cumprir as promessas que fizeram a Deus. Os israelitas podiam cumprir as promessas que fizeram a Deus. Você pode cumprir suas promessas? O estudo de hoje é sobre a santidade de Deus e a sua misericórdia. Deus chamou Moisés outra vez para cima do monte. Do monte Sinai, Deus falou com os israelitas e deu a eles seus 10 mandamentos. O Senhor não queria que os israelitas esquecessem de seus mandamentos, e então ele disse a Moisés que subisse ao monte mais uma vez. O próprio Deus planejou escrever seus mandamentos em 2 tábuas de pedra para que Moisés pudesse ensiná-los aos israelitas. Eles já tinham ouvido a lei, mas Deus pretendia dar a eles um registro escrito e permanente de seu padrão de santidade. No livro de Êxodo, no capítulo 24, no versículo 12, diz: Então disse o Senhor a Moisés: Sobe a mim ao monte e fica lá, dar-te-ei tábuas de pedra e a lei e os mandamentos que escrevi para os ensinares. Moisés obedeceu o Senhor e subiu ao monte. No versículo 13 a 18, diz assim: Levantou-se Moisés com Josué, seu servidor, e subindo Moisés ao monte de Deus, disse aos anciãos: Esperai-nos aqui, até que voltemos a vós outros. Eis que Arão e Hur ficam convosco. Quem tiver alguma questão se chegará a eles. Tendo Moisés subido, uma nuvem cobriu o monte, e a glória do Senhor pousou sobre o monte Sinai, e a nuvem o cobriu por 6 dias. Ao 7º dia, do meio da nuvem, chamou o Senhor a Moisés. O aspecto da glória do Senhor era como um fogo consumidor no cimo do monte, aos olhos dos filhos de Israel. E Moisés, entrando pelo meio da nuvem, subiu ao monte e lá permaneceu 40 dias e 40 noites. Um jovem chamado Josué acompanhou Moisés. Josué era assistente de Moisés. No capítulo 25 de Êxodo, no versículo 9, diz: Segundo tudo que eu te mostrar para modelo do tabernáculo e para modelo de todos os seus móveis, assim mesmo fareis. A palavra hebraica usada para o tabernáculo significa tenda, lugar de habitação ou casa. Tudo nesse lugar teria que ser construído exatamente como o Senhor tinha dito a Moisés quando esteve no monte. Não tinha que ser feito tudo tinha que ser feito da maneira de Deus. Lembre-se de que Caim recusou aproximar-se de Deus do modo que Deus havia dito e por isso não foi aceito. Mas Noé creu em Deus e construiu a arca exatamente como o Senhor lhe tinha dito. Deus aceitou e salvou Noé e sua família. Nós não podemos dizer a Deus qual a maneira certa de chegarmos a Ele. Devemos nos aproximar de Deus
do modo que ele nos ensina na Bíblia. Pelo fato de os israelitas estarem voltando para a terra de onde seus antepassados vieram, o tabernáculo tinha que ser leve e portátil. Por isso o Senhor lhes disse que construísse a maior parte do tabernáculo com materiais feitos de peles de animais e pelo de cabra. As tendas dos israelitas também eram feitas desse tipo de material. Deus disse a Moisés que o tabernáculo tinha que ter 2 cômodos. O primeiro cômodo, para o qual havia uma entrada, era chamado de lugar santo ou lugar separado. Deus é santo, perfeito, justo, separado dos pecadores. O lugar santo é um cômodo separado por Deus para ser usado somente para Ele. Era para ser usado somente pelos sacerdotes escolhidos por Deus quando estivessem servindo a Deus. Daqui a pouco vamos estudar mais sobre os sacerdotes. O segundo cômodo era ainda mais importante. Era chamado de lugar santíssimo ou santo dos santos, isto é, o cômodo mais separado da casa de Deus. Esse cômodo era separado apenas para Deus, exceto uma vez ao ano, quando ao sumo sacerdote, sobre quem iremos estudar daqui a pouco, era permitido entrar. A presença de Deus estaria nesse cômodo. Esse era o lugar especial no tabernáculo, onde Deus prometeu habitar no meio do acampamento de Israel. Você se lembra quando foi a última vez que falamos sobre querubins? Deus colocou querubins do lado de fora do jardim do Éden, para que Adão e Eva não pudessem voltar à árvore da vida. Os querubins do lado de fora do jardim do Éden eram querubins de verdade, mas esses Moisés deveria fazer de ouro. Em Êxodo capítulo 25, versículos 19 e 20, diz que um querubim na extremidade de uma parte e o outro na extremidade da outra parte, de uma só peça com propiciatório, fareis os querubins nas 2 extremidades dele. Os querubins estenderão as asas por cima, cobrindo com elas o propiciatório. Estarão eles de faces voltadas uma para a outra, olhando para o propiciatório. Os dois querubins deveriam ser colocados um de frente para com o outro em cada extremidade do propiciatório. As asas dos querubins deveriam ser feitas de modo que se estendessem sobre a tampa chamada de propiciatório. Seus rostos deveriam estar olhando para baixo, para a tampa da caixa. No versículo 21 e 22, diz: porás o propiciatório em cima da arca, e dentro dela porás o testemunho que eu te darei. Ali virei a ti, e de cima do propiciatório, do meio dos 2 querubins que estão sobre a arca do testemunho, falarei contigo acerca de tudo que eu te ordenar para os filhos de Israel. A arca deveria ser colocada na sala interior, atrás da cortina. O Senhor disse a Moisés que colocasse as 2 tábuas de pedra dentro da arca da aliança, debaixo do propiciatório.
Essas eram as tábuas nas quais Deus tinha escrito os 10 mandamentos. Deus prometeu que quando tudo ficasse pronto, exatamente como Ele ordenou, viria habitar naquele lugar. Sua presença seria mostrada através de uma luz muito brilhante entre os 2 querubins. Essa luz brilhante é referida como a glória Shekinah, o esplendor, a glória ou a presença de Deus habitando com seu povo Israel. Em Êxodo 26, versículo 31 a 33, disse: farás também um candelabro de ouro puro, de ouro batido se fará este candelabro. O seu pedestal, a sua haste, os seus cálices, as suas maçanetas e as suas flores formarão com ele uma só peça. 6 hastes sairão dos seus lados, 3 de um lado e 3 do outro. Numa haste haverá 3 cálices com formato de amêndoas, uma maçaneta e uma flor, e 3 cálices com formato de amêndoas na outra haste, uma maçaneta e uma flor, e assim serão as 6 hastes que saem do candelabro. Deus disse a Moisés que pendurasse uma bela e grossa cortina na divisa entre os 2 cômodos. A cortina era para relembrar Israel de que ele estava separado de Deus por causa do seu pecado. Deus também disse a Moisés que fizesse uma cerca de cortinas de tecido, erguidas e esticadas entre postes, e as colunas, e as colocasse ao redor da tenda de 2 cômodos. O tabernáculo de 2 cômodos era coberto por peles de animais tingidas e por uma cobertura final de couro, que juntas formavam o teto da tenda. Do lado de dentro da cerca feita de cortina, eles deveriam colocar um altar feito de madeira coberta com bronze. Em Êxodo 27, versículo 1 e 2, disse o Senhor: farás também o altar de madeira de acácia, de 5 côvados será o seu comprimento, e de 5 a largura. Será quadrado o altar, e de 3 côvados a altura. Dos 4 cantos farás levantar-se 4 chifres, os quais formarão uma só peça com o altar, e o cobrirás de bronze. Quando uma pessoa queria se aproximar de Deus, o primeiro passo era trazer uma oferta queimada para o Senhor. Deveria trazê-la para o altar de bronze, que ficava depois do portão de entrada. O ofertante deveria colocar a mão sobre a cabeça do animal e depois matá-lo. Fazendo isso, ele estava admitindo para Deus que era pecador e que merecia morrer. Ao colocar as mãos sobre o animal, ele estava se identificando com aquele que iria morrer em seu lugar. Mas ele estava pedindo a Deus que aceitasse a morte do animal em vez da sua. Em Levítico capítulo 1, versículo 1 a 5, chamou o Senhor a Moisés e da tenda da congregação lhe disse: fala aos filhos de Israel e dize-lhes: quando algum de vós trouxer oferta ao Senhor, trareis a vossa oferta de gado, de rebanho ou de gado miúdo. Se a sua oferta for holocausto de gado, trará macho sem defeito. À porta da tenda da congregação o trará, para que o homem seja aceito perante o Senhor. E porá a mão sobre a cabeça do holocausto, para que seja aceito a favor dele para a sua expiação. Depois imolará o novilho perante o Senhor, e os filhos de Arão, os sacerdotes,
apresentarão o sangue e o aspergirão ao redor sobre o altar que está diante da porta da tenda da congregação. Deus permitia sacrifícios de ovelhas, cabras, novilhos e aves. Os animais deveriam ser machos e sem defeitos. O sangue tinha que ser derramado. No versículo 11 do capítulo 17 de Levítico, disse: porque a vida da carne está no sangue. Eu vou-lo tenho dado sobre o altar para fazer expiação pela vossa alma, porquanto é o sangue que fará expiação em virtude da vida. Em Hebreus capítulo 9, versículo 22, diz que sem derramamento de sangue não há remissão. Mas poderia o sangue de animais pagar pelo pecado? Claro que não. O sangue dos animais era apenas um lembrete, ou uma ilustração do castigo que o pecado merecia. Separação entre o pecador e Deus é a única punição justa para o pecado. Deus não pede que levemos sacrifícios de animais para Ele hoje em dia, mas essa foi a maneira que Deus estabeleceu para que os israelitas se aproximassem dele. Deus iria arranjar um modo melhor de tratar os pecados. Deus disse a Moisés que os israelitas deveriam construir o tabernáculo para que ele pudesse habitar com eles. Os israelitas construíram o tabernáculo para o Senhor e o erigiram exatamente como ele tinha instruído Moisés. No livro de Êxodo, no capítulo 39, versículo 49 a 43 e no 40, 17, diz o seguinte: tudo segundo o Senhor ordenara a Moisés, assim fizeram os filhos de Israel toda a terra. Assim fizeram os filhos de Israel toda a obra. Viu, pois, Moisés toda a obra, e eis que a tinham feito segundo o Senhor havia ordenado, assim a fizeram, e Moisés os abençoou. No primeiro mês do segundo ano, no primeiro dia do mês, se levantou o tabernáculo. Se eles não tivessem feito exatamente como Deus lhes disse, ele não teria vindo habitar com eles. Mas porque Moisés e os israelitas fizeram tudo do modo como Deus o instruiu, ele veio habitar no centro do acampamento israelita, no Santo dos Santos do tabernáculo. Em Êxodo 40, no versículo 34 e 35, então a nuvem cobriu a tenda da congregação e a glória do Senhor encheu o tabernáculo. Moisés não podia entrar na terra da congregação, porque a nuvem permanecia sobre ela e a glória do Senhor enchia o tabernáculo. Os israelitas agora podiam aproximar-se de Deus do modo que ele lhes tinha ensinado. A cada ano, Arão, o sumo sacerdote, poderia entrar no Santo dos Santos e aspergir o sangue sobre o propiciatório, sobre o qual estavam os querubins. Por que o sumo sacerdote tinha que repetir tudo isso a cada ano? Porque o sangue de animais não pode pagar pelo pecado. Em Hebreus capítulo 10, no versículo 4, diz: porque é impossível que o sangue de touros e de bodes remova pecados. Em sua misericórdia, Deus estava adiando por mais um ano o castigo que os israelitas mereciam. Concluindo, os israelitas, assim como nós, eram pecadores, precisavam da misericórdia de Deus, e Deus providenciou um meio de se achegarem a Ele. Não podemos decidir como nos aproximarmos de Deus, Ele é perfeito e só nos aceitará se chegarmos até Ele do modo que Ele nos diz em sua palavra. Ó Pai querido, Deus eterno,
Nós te agradecemos, ó Pai, nesta manhã, nós te louvamos e nós bendizemos o teu nome. Louvado, Deus, louvado, ó Deus, seja o teu nome. Que o teu nome seja, ó Deus, adorado e exaltado e glorificado. Ó Pai querido, nós pedimos ao Senhor que o Senhor nos abençoe, que as tuas misericórdias nunca falte com o teu povo. Ó meu Deus, nós pedimos ao Senhor que o Senhor possa estar abençoando a nossa vida, em nome de Cristo Jesus, o teu Filho amado. Amém. Este é o programa Vida Abundante, levando ao teu coração a mensagem de paz, amor e esperança. O programa Vida Abundante vai ao ar todos os dias, neste mesmo horário. Portanto,